Ei, você tá ouvindo? Você não tá ouvindo? Então para tudo que você tá fazendo agora e tenta ouvir. Essa é a voz. É a voz dele. Deus está falando? Nossa, minha mãe dizia isso quando eu era criança. E não é verdade? Minha irmã Alessandra, você está conseguindo ouvir a voz dele? Você consegue ouvir a voz de Deus? Fale pra gente. A voz, a voz de Deus. Nossa, que tremendo, que privilégio ouvir a voz do Senhor. Nada se compara à voz de Deus. Sim, gente, sejam bem-vindos ao nosso canal. Deus te abençoe neste estudo maravilhoso da palavra de Deus. Se você já ouviu a voz de Deus, se você já ouviu, compartilhe aqui, escreva nos comentários como que Deus se manifestou, como foi que você sabia que era Deus falando. E se você ainda não ativou o sininho, aperta aí no sininho, ative o sininho. Depois você dá um like, aí onde tem um dedinho assim, ó, fazendo um joinha. É o like que você tem que deixar para que essa palavra também possa ser compartilhada com outras pessoas. É isso mesmo, seja um incentivador do Evangelho, um proclamador do Evangelho através das redes sociais. E, irmã, responde pra gente, você já conseguiu ouvir a voz de Deus no meio da tempestade? Ouvir a voz de Deus, isso é lindo, e ainda mais no meio da tempestade. Eu já passei por isso. Eu e você, se lembra? Nós estávamos fazendo passeio de jangada, já estávamos no alto mar, quando de repente começou a chover, uma chuva bem grossa, e todo mundo que estava ao redor estava com medo, né? Aquele pânico. O pessoal que trabalhava ali demonstrou, né, preocupação, ansiedade, meu Deus. E qual foi a nossa reação? A minha reação, em primeiro lugar, foi de cantar, e a gente começou a rir. E o povo olhava para nós, e essas meninas são doidas, estão sorrindo no meio de uma tempestade aqui, o que nós vamos fazer? E olha que a gente não sabe nem nadar, hein? E dentro do meu ser, gente, foi uma calmaria. A voz de Deus estava ali. Eu sabia, eu não vou morrer, agora não está na hora de eu morrer. E começamos a cantar, e eu imaginava, né, como foi a situação dos discípulos naquela tempestade que vivenciaram, que Jesus acalmou o mar. E foi incrível. O Deus que fala na tempestade. Eu vou ser sincero para vocês que, sim, quando eu era criança, minha mãe falava, olha Deus falando, quando chegava aquelas tempestades fortes e os relâmpagos, minha mãe falava isso. E eu achava que era a interpretação dela, só que agora aqui, olhando o Salmo 29, minha mãe estava certíssima. Deus fala através da tempestade, mas eu achava que Deus falava de forma brava, pá, pá, né? Ouve aí os relâmpagos, os raios ali. Eu achava que era tipo, Deus está nervoso, Deus está bravo, e aí ele tá pá, pá, pá. Quando na verdade aqui Davi no Salmo 29, leia o Salmo, como eu falo sempre, 3 vezes para você entender bastante, marcar as palavras-chave. E eu marquei aqui um monte de palavras, né? Eu fiz aqui bem colorido na minha Bíblia, porque eu nunca tinha visto esse Salmo com essa ótica. Eu estou muito feliz, sabe? De todos os Salmos até aqui, minha maior descoberta foi o Salmo 29, que eu nunca tinha lido com essa visão, com essa compreensão que Davi estava olhando uma tempestade literalmente, porque se a gente for olhar a vida de Davi, né, descrita aqui através de suas canções, nós observamos que ele viveu muitas tempestades, mas tempestades metafóricas, era só uma alegoria de uma situação ruim, com os inimigos, com as perseguições, com seus problemas e suas dificuldades, mas aqui ele olha a tempestade de verdade. E ele dá honras e glórias a Deus. Isso é maravilhoso. Então, com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai fazer muitas marcações aqui, se você está marcando a sua Bíblia, é assim que a gente estuda a palavra. Com a sua Bíblia aberta, vamos entrar
na chuva, na tempestade, que é o nosso Senhor. Vamos lá para o Salmo 29. Se nós olharmos a história dos povos, nós vamos encontrar muitos registros de povos, de culturas que adoravam o Deus da tempestade. Porque eles olhavam aquilo e achavam um absurdo. Porque de fato, quando você olha a tempestade, é algo tremendamente chocante, é algo muito poderoso, né? E eles olhavam aquilo e eles entendiam, existe Deus. Ótimo, no entendimento deles existia um Deus. E o Deus tempestade, para os índios, foi chamado de Tupã. O Tupã. E eles olhavam, né, o céu fechando, os raios e aquelas pancadas de chuva fortíssimas. Eles adoravam o Deus Tupã e eles faziam oferendas para acalmar o Deus Tupã. Já ouviram essa expressão? Dar oferendas para o Deus, para a chuva ir embora, para a paz voltar para eles. Outro povo que teve também essa compreensão foram os cananeus, que são citados muitas vezes na Bíblia. Esses povos cananeus, eles tinham um Deus que eles adoravam, que eles reverenciavam, que a gente conhece muito, a gente ouviu falar dele. Lembra do Baal? O Baal é o Deus da tempestade. E é irônico, porque se a gente lembrar, tem uma história muito marcante, que quando Elias foi confrontado, eram os profetas de Baal, e clamando chuva, e ali Deus mostrou que ele é o dono da chuva. Não é Baal que é dono da chuva. É o nosso Deus, o grande Deus, o Deus Todo-Poderoso. E Davi aqui no Salmo 29, você que já leu, por favor leia aí, você vai compreender, ele faz essa referência, ele faz essa descrição do Deus da tempestade, mas não é só o Deus lá longe, não, ele começa o Salmo falando o Senhor. E se você marcar aí na sua Bíblia, eu marquei na minha, vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18 vezes a palavra Senhor. E essa palavra Senhor aqui é a Yahvé. É a mesma que foi dita lá para Moisés. Ou seja, eu sou o Deus da aliança. Eu não sou um Deus qualquer distante que precisa ser acalmado. Não, eu sou o Deus da aliança, o Deus que veio aqui falar com você, Moisés. O Deus que veio aqui falar com você para salvar o seu povo, Moisés. Eu sou o Deus de vocês, Moisés. E é o nosso Deus. Um Deus pessoal. Um Deus que se relaciona. Um Deus que desenvolve relacionamentos, porque uma aliança é um relacionamento. Então, quando Davi aqui descreve essa canção linda, belíssima, ele fala a voz do Senhor. E se você olhar aí na sua Bíblia, a palavra voz vai aparecer 1, 2, 3, 7 vezes. 7 vezes vai aparecer a voz do Senhor no meio da tempestade, que é a própria tempestade. E eu quero ler os versículos que aparecem essa referência. Vamos lá, vamos a partir do versículo 4, a partir do versículo 3. Quero te convidar a olhar a tela e olhar as imagens de acordo com a leitura. A voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja forte no imenso mar, o Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, sim, e despedaça os cedros. Faz os montes do Líbano saltarem como bezerros, faz o monte de Hermon pular como novilhos selvagens. A voz do Senhor risca os céus com seus relâmpagos. A voz do Senhor sacode os desertos. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos, arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória! Que incrível! As descrições sobre a voz do Senhor, olhando a tempestade, é sensacional. E essa canção, né, esse Salmo 29, ele tem 3 partes. Se você observar aí, tem 3 distinções. Primeiro começa com um convite ao louvor, que vai do versículo 1 até o versículo 2. Depois vem a parte central, que é um convite ao pecador, né? Pecador? Como assim? Do versículo 3 até o versículo 9.
Depois um convite ao temor, que vai do versículo 10 ao versículo 11. São 3 partes bem marcadas e está bem destacado. Começa com: honrem ao Senhor, seres celestiais, honrem ao Senhor sua glória e força, honrem ao Senhor pela glória do seu nome, adorem ao Senhor no resplendor da sua santidade. O Davi começa a música colocando o Senhor lá em cima. Eu imaginei essa música numa pegada bem rock, uma pegada bem legal, bem agitada. A segunda parte desta música, ela começa com a descrição da voz. E se você pensar, como que eu posso ouvir a voz de Deus? Um trovão fala comigo? Na interpretação de Davi, falou. E ele descreveu o que falou. E se nós olharmos para a palavra de Deus, como que nós ouvimos Deus? Através da sua palavra. E qual é o cerne da palavra de Deus para o homem? Não é uma palavra de salvação? Não é uma palavra de resgate? O Senhor Jesus não veio a este mundo para nos salvar e nos trazer, e nos fazer família de Deus? Então, com essa compreensão, a única interpretação que nós podemos ter a respeito dessa voz é o poder dessa voz. E começa com: a voz é poderosa, isso começa no versículo 3, a voz do Senhor sobre o mar, o Deus da glória troveja sobre o imenso mar, o Senhor fala. A maneira que o Senhor fala é através da sua palavra. Se não estamos ouvindo e entendendo o que Deus está falando, é porque nós não estamos mergulhando na palavra. E eu tenho certeza, se você está acompanhando os estudos dos Salmos até aqui, esses 29 dias que nós estamos aqui, alguma coisa dentro de você deve ter mudado. Deve ter sido confrontado, deve ter sido balançado dentro de você, porque a voz do Senhor fala. E o Senhor fala através da sua palavra, onde nós podemos entender o que ele está falando. E aí Davi estava de longe, olhando a força do poder de Deus vindo sobre o mar. Olhando de longe, vindo a tempestade chegar. E fica muito claro aqui que ele estava olhando uma tempestade de verdade. E ele olhando ela chegar, mostrando o poder. Está chegando, está chegando, está chegando. E nesse falar, nesse chegar, ele fala que a voz do Senhor é poderosa. E eu pergunto para você: existe poder maior expresso através de trovões? Ouve aí os trovões de novo. É forte, não é? Estremece tudo, não é? Tem gente que tem medo da chuva. Na verdade, você não deveria ter medo da chuva, porque ali é a prova visível de que o Deus que você serve, o Deus da aliança, é real. Tem gente que fica lá acolhido com medo. Vença esse medo no nome de Jesus, porque é o Senhor falando. E Ele é o seu Deus, Ele é o seu papai, Ele está ali com você. Então quando a gente olha o poder de Deus assim, a gente fica maravilhado. Mas eu quero te dizer algo que é muito fabuloso. É que o poder da palavra é igual. É igual a chuva, igual a tempestade que vai chegando. Esse poder entra, consome, revela. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos sentir esse encanto. Nós precisamos nos apaixonar pela palavra. Eu não consigo compreender pessoas que se dizem servos de Deus, que amam a Deus, que estão no lado de Deus, mas não amam a palavra. Então você não ama a pessoa, porque a gente só ama alguém. Quando a gente ama alguém, a gente fala com a pessoa. A gente ouve a pessoa. Isso é muito sério. E a palavra vem sobre o pecador, sobre as nossas vidas, com esse poder. E aí ele fala aqui que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. O cedro é uma das madeiras mais fortes e mais resistentes que existe. E a voz do Senhor tem a capacidade de quebrar. Aqui fala quebrar, despedaçar. E no versículo abaixo, no versículo 6, fala que os montes do Líbano saltam como bezerros. Chacoalha tudo. Esse despedaçar é a palavra de Deus que vem sobre o nosso coração e quebra. Balança você. Faz as suas convicções, porque existem tipos de pecados. E nós precisamos dar nomes aos pecados que ficam impregnados na nossa essência, que a gente se acostuma com eles. Por exemplo, o da mentira.
Se acostuma. Aí a pessoa vive uma vida de mentiras. Porque uma mentira puxa outra mentira e vai puxando mentiras e vai puxando mentiras. E a pessoa tem aquilo dentro de si e ela se acostumou, ela acha que aquilo é comum. E a palavra do Senhor vem, e só a palavra do Senhor pode quebrar isso, desfazer essas estruturas. Veja como é importante ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Quando Davi enxergou isso e olhou o grande poder de Deus na tempestade, ele viu, ele tem essa capacidade de despedaçar, de me balançar, de me quebrar em pedacinhos, mesmo que eu seja resistente e forte. Mesmo que eu tenha um pecado muito forte, muito feio dentro de mim, ele faz isso comigo. E ele me confronta. E aí, no versículo 7 diz, a voz do Senhor risca os céus, aí o relâmpago, outro relâmpago. E vai cortando esses relâmpagos todos. Isso mostra para nós como o nosso Deus ilumina a nossa vida. Porque a palavra do Senhor, ela é luz. Quem vive nas trevas? Quem está nas trevas? Quem gosta das trevas, se a não ser o diabo sujo, destruidor? Aí a palavra do Senhor, e a gente vai ler aqui, 1 João 1:7, se você quiser colocar aí na frente do versículo 7, esse versículo, nós vamos ler ele agora. Que diz assim, mas se estivermos vivendo na luz da presença de Deus, tal como Cristo, então temos alegria e uma comunhão maravilhosa uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Oh, que maravilha! É a luz do Senhor que traz distinção. Ela resplandece quando vem um relâmpago. Pá! Ela mostra algo errado dentro do meu coração e eu pico, eu tenho que me consertar. E vem de novo. Pá! Você está errando desse lado, Mary Ellen, você tem que ir por esse outro lado. E vem pá! E vai revelando. E eu vou me tornando parecida com Cristo. E eu vou me tornando, vou cumprindo o propósito do Senhor para minha vida. A luz ilumina, esses raios iluminam, eles rasgam o céu do meu coração. Depois no versículo 8 diz que a voz do Senhor sacode o deserto. E se você imaginar uma tempestade no deserto, o que vai fazer? Levantar poeira, não é? Levanta aquela poeira, aqueles ventos, aquelas ventanias, sacodem e vão modelando um novo cenário. Existem lugares onde vem a tempestade, lugares que são desérticos, que onde vem a tempestade, o cenário muda. A força dos ventos, como a chuva, muda o cenário. Não é isso que o Senhor faz conosco? Lembra aí de como você era antes de se converter. Ou se você ainda não se converteu, ou se você ainda não fez sua confissão de fé, dizendo ser do Senhor, por favor, faça isso. Você vai ver que você vai se tornando uma outra pessoa. Se você era uma pessoa brava e uma pessoa má, você começa a ser uma pessoa bondosa e começa a ter tranquilidade. Se você era uma pessoa que fofocava, você fica incomodado com fofoca. Você eu não quero mais fofocar no meio de fofocas e de intrigas. Eu não quero. A voz do Senhor modela, assim como nos desertos, que muda todo o cenário, muda os montes, o tamanho deles, a estrutura. O Senhor vai fazendo isso com a nossa vida. A voz dele, a palavra dele tem esse poder de fazer isso com as nossas vidas. Diz que faz tremer o deserto de Gades, e vai modelando. A voz do Senhor torce os carvalhos, meu Deus do céu, e arranca as folhas dos bosques. O Senhor não arranca coisas de nós, e Ele tem que arrancar. Tem que sair aquilo que não presta. Tem que confrontar. A voz do Senhor, a palavra do Senhor, ela faz isso na nossa vida. Existe um engano muito grande das pessoas dizerem assim, eu não entendo isso da palavra de Deus. Quando você não entende algo, você tem que buscar a compreensão até você trazer aquilo para sua vida. A palavra de Deus, ela existe para trazer realidade para sua vida. Ela não é um livro aleatório, onde você olha a história de Isaac e Jacó
E você, que bonitinho, Deus escolheu aquela galera daquela família. Não, Ele escolheu você. Ele te trouxe para a família dele. A história continua através da sua vida, através da sua família, através da sua linhagem. É com você, é para você que foi escrito. Ele só deixou esses exemplos dessa aliança para que no futuro nós olhássemos e pensássemos assim: começou deles e vai continuar em mim, vai continuar em minha descendência. Você consegue compreender isso? A palavra é para você. A palavra que confronta, que modela, que transforma, é para você. E aí ele termina essa sentença, dessa segunda parte da canção, falando que as pessoas juntas no templo, que elas falam? Que elas falam: "Oh, glória! É glória, glória, glória!" Sabe quando você ouve uma notícia muito boa, você fala: "Glória a Deus!" As pessoas do templo, ao ouvir a voz do Senhor, elas dizem glória. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós dizemos glória. E essa glória precisa sair do fundo da sua alma. E é tão incrível isso porque Davi está olhando uma tempestade da qual muitas pessoas têm medo. E aí a gente entende que Jesus estava no barquinho no meio de uma tempestade. O que Jesus fez? Ele dormiu. Sabe por que ele dormiu? Porque ele sabe quem é o dono da tempestade. Enquanto os discípulos estavam apavorados, desesperados, Jesus dormiu. E quando ele viu o desespero dos discípulos, ele olhou para a tempestade e ele deu uma ordem. E a tempestade acalmou. O nosso Deus faz isso. O nosso Deus é o dono de todas as coisas. Entenda isso. O controle das programações do mundo, da humanidade, estão sob o controle do nosso Deus. Ele dirige todas as coisas. Ele controla todas as coisas. E por fim, no versículo 10, no versículo 11, onde é um convite à palavra, ao triunfo, a glorificar o nome do Senhor, ele diz: o Senhor comanda as águas da inundação, o Senhor governa como um rei para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor os abençoa com paz. Paz no meio da tempestade. Vai entender isso? Isso é um paradoxo. Esses crentes são loucos. Essas pessoas que confiam em Deus são loucas. Pois, se somos loucos, não sei, mas que nós somos filhos de Deus e que nós queremos ouvir essa voz, nós queremos. Essa canção, pra mim, vem com um som de rock. Eu não sei pra você, né? Não sei qual é o estilo que você vê como mais agitado, mas pra mim ela soa como algo forte, como algo poderoso, como algo que me balança, porque eu quero ouvir a voz de Deus. Meu irmão, eu quero ouvir essa voz. Eu quero saber o que o Senhor deseja para mim. Eu quero saber como agradá-lo. Eu quero saber os segredos do coração do meu Deus. Eu quero. Então o Senhor está falando. Aproveite as oportunidades que você tiver para ouvir a voz do Senhor. Não seja preguiçoso. Não fique protelando. Tenha a sua vida devocional com o Senhor. Ou todos os dias você pode ouvir um segredo do Senhor. Você vai diante do seu amado, daquele que pode mudar a sua vida. E aí você descobre um novo segredo do Senhor. Que a palavra do Senhor possa fazer ele se chacoalhar dentro de você. Você pode fechar os seus olhos neste momento. Senhor, que fala. Eu quero ouvir a sua voz. Eu não quero ser como aquelas pessoas lá junto com Moisés, perto do Monte Sinai. Elas ficaram com medo dos relâmpagos, elas ficaram com medo do Senhor. Eu não quero ter medo. Não queremos ser pessoas covardes. Nós queremos assumir o compromisso e subir o monte como Moisés. Subir para te conhecer. Subir para saber os seus segredos. Subir para ver a sua glória refletindo no nosso rosto. Sabemos que todas as vezes que nós subimos, nós morremos. Algo dentro de nós morre e tem que morrer. Aquilo que não presta tem que morrer.
nós nos desafiamos, Senhor, e eu oro em favor de todas as pessoas que vão ouvir este áudio, de todas as pessoas que vão ler este salmo, que possam sentir esta força, esses estrondos, esta maravilha, Senhor, que era ouvir a sua voz, que voz maravilhosa, esta voz forte, essa voz poderosa, essa voz que despedaça todo jugo, essa voz que quebra toda maldição, essa voz que nos dá um sentido e uma direção. Ah, Senhor, seja glorificado, seja honrado, Senhor, seja exaltado nas nossas vidas. Fale conosco, nós queremos te ouvir. Fale com cada um que está ouvindo este áudio, que vai ouvir este áudio. Fale, Senhor, fale no coração, Pai. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos, porque o Senhor fala, porque sua voz é maravilhosa, porque sua voz é forte, porque o Senhor é todo poderoso. Nós te amamos, Senhor, nós glorificamos o teu nome. Amém.